Jesus, vamos lá tomar um cafezinho? Eu tava pensando nisso agora, cara. Vamos lá? Ah, vamos lá que tá demais hoje, né? Rapaz, sabe que eu acho que podia ter mais gente pra tomar um café, né? Pô, sabe que seria legal? Quem que a gente chamaria pra tomar um café com a gente? Rapaz, famoso? Se for famoso, ele paga, né? Ah, se for famoso eles pagam, lógico. Ô chefe, traz um café, por enquanto a gente tá pagando. Pra mim você traz um café e um pão na chapa, por favor. Eita. Taste the floor, stop and stare. I drink a cup of coffee and start to combing out my hair. I drink 40 cups of coffee. 40 cups of coffee. Rapaz, é engraçado, né? A gente... Café faz parte do nosso dia a dia e o café faz parte, assim, sempre de uma galera que é mais próxima, né? Porque você não se imagina tomando café com uma pessoa distante, porque o café é tão íntimo, né? Que se você toma com os seus, ou em casa, ou para aquele cafezinho, isso é difícil. Ah, vou tomar um café com uma pessoa, você nem lembra quem é essa pessoa depois. Se é coisa da cerveja, se é coisa de uma festa, o cafezinho é tão íntimo. Você vai chamar sempre um amigo mesmo, como você falou, né? Sempre vai trazer uma pessoa que é importante para aquele momento, porque é o momento que você tá ali, conversa real, não é uma conversa de bagunça que você tá no meio do bar e tá todo mundo conversando de várias coisas e tal. Ali não, você vai trocar uma ideia séria, né? De frente com a pessoa e tal. Mas e se a gente tivesse a oportunidade de tomar um cafezinho com uma galera que eu acho que dificilmente a gente vai ver? Acho que dificilmente não. Eu acho que a gente não veria mesmo, né? Mas se tivesse a oportunidade, tem algumas pessoas aí que são interessantes, né, cara? Seria legal. E algumas não tanto. Porque algumas você pode achar, pô, esse cara é legal. E na hora do papo, você vai falar, pô... Porque a gente tá aprendendo com o cast o quê? Que pra café tem que ser um bom papo. Tem que ser um bom papo. Quem seria essa galera? Que galera que a gente chamaria agora ali pra tomar um Hoje, café? né, nesse momento aqui, quem que chegaria? Quem que seria os... Vamos pensar sobre? Vamos debater sobre essas possíveis pessoas aqui. Rapaz, sabe uma pessoa que eu acho que eu assisto o filme dele, mas desde criança, assim, eu acompanhei muito, assim, desde que ele fazia filmes de comédia simples, a gente chamava de comédias Sessão da Tarde. Depois ele começou a fazer filmes mais sérios, oscarizados, e aí desde então o cara, dificilmente ele faz um filme chato. E dizem que é muita gente boa, a gente tem situações aí do cara aparecer em casamento, dos outros, que é o Tom Hanks. Tom Hanks. Ele recentemente teve até um vídeo, não sei se foi ano passado, quando foi que ele tava no parque correndo, porque o casal tava fazendo foto, né? Pois e aí ele tirou foto do casal ali na hora. Diz que nos Estados Unidos, né, ele é uma das figuras mais queridas, assim, porque ele é muito simples. Você imagina tomar um café com um cara desse, porque se é um cara simples, imagina, você tá nesse parque, tá o Tom Hanks correndo. Você tá tomando café ali, sentadinho. Primeiro você olha pra ver se ele não tá fazendo um filme do Forrest Gump, que tava sempre correndo. Pode ser, continuação. Continuação, né, correndo ainda mais. Mas aí você chama o Tom Hanks. Que conversa daria pra gente ter com o Tom Hanks, hein, cara? Eu acho que assim, o interessante, como você falou, além da simpatia, é as histórias que esse cara tem, né? Pra contar. Então, assim, eu acho que seria um cara interessante pra bater um papo, tomar um café. Caramba, e ele começou nessa coisa de fazer filme mais de comédia. Eu lembro de dois, assim, tem outros, mas eu lembro tem o que eu Quero Ser Grande, se eu não me engano, mas tem dois que eu gosto muito, assim, são filmes pouco falados. Um é Um Dia a Casa Cai, é uma comédia muito gostosa, uma comédia bem legal, assim, né? É um casal jovem e tal, e eles compram uma casa, ou ele recebe de herança, não lembro. Sei que a casa tá caindo pelos pedaços, literalmente. E tem um outro que é bom demais, cara. Esse que sempre que eu posso indicar um filme, né, antigo pra alguém, um filme leve, que é Meus Vizinhos São Terror. Rapaz, é uma comédia, mas é muito boa, sabe? E aí leva essa coisa, quando ele fazia esses filmes mais leves, aliás, Meus Vizinhos São Terror, tem a Princesa Leia no filme. Caramba. É a esposa dele, bicho. O filme é muito bom, yes. É muito bom. Mas ele não fez agora um outro também, que ele é vizinho, não é? Ele tem o Pior Vizinho do Mundo, é uma regravação. É que você falou agora, eu lembrei agora também, que eu não assisti ainda. Não assisti ainda esse filme. É legal, é bem legal. Ele é a melhor coisa do filme. Mas o filme é bem legal, assim. E aí, ele faz o cara rabugento. Então, mas eu ia fazer uma pergunta pra você. Essa pessoa que a gente convidaria, ele, no caso, Tom Hanks, ele seria o Tom Hanks pessoa ou Tom Hanks de um personagem? Porque tem isso também. Porque às vezes você olha o cara, a gente tem essa... A gente fica sabendo que o cara é legal.
legal, mas qual é o cara que você quer encontrar? É Então- o cara que Quem fala? seria? O Forrest Gump, por exemplo, tem história pra caramba. Tem história pra caramba. Mas eu não lembro se ele toma café. Ele fica ali sentado, fica com os docinhos que ele dá na mão ali. Né? Pô, um cara que eu queria tomar café é o cara do terminal, que fica preso no... Puta. Lembra disso? É com Aliás, ele ele também, é né? bom de ficar preso, porque é bom de ficar preso, porque ele ficou preso no terminal e depois tem um náufrago também. Também Esse- que tá- Pô, verdade, Mas eu acho que eu cara. queria tomar café com Tom Hanks, porque assim, quando um cara atinge o ponto onde ele atingiu, de ser muito famoso, ser muito querido, esse cara, se ele fosse alguém arrogante, é lógico que seria babaquice e tudo, mas você olha e você fala, puta, cara, o cara já atingiu esse status de muito tempo de trabalho, décadas de trabalho, né, ótimo, sempre como ótimos papéis, ator pesado mesmo. Eu lembro daquele filme Filadélfia com ele, é bom demais, sabe assim. Mas, até onde a gente sabe, o que a gente vê, nos Estados Unidos sempre tem alguma coisa sobre isso, é que ele é uma pessoa muito simples, né? Então eu acho que seria essa figura legal, cara. Eu acho que a pessoa, quando ela tinha uma história gigantesca e ela consegue entender que ela é só mais uma pessoa, isso é demais, cara. É legal, né? Um cara que... Ele tem cara de simpático mesmo, assim. A Tem. cara dele... Até quando ele faz personagem, como é o caso do vizinho, que eu sei que ele é um cara rabugento, ele tem cara de simpático ainda, tá Até ligado? porque eu tô velho, eu acho que a maior parte das coisas que ele faz nesse filme eu faria, sabe? Agora eu te faço uma pergunta de outro ator. Você tomaria um café com Kenny Reeves? Então, Ou John Wick? Qual que seria? A história é a seguinte, John Wick seria complicado Seria tomar café, complicado né? que você tomaria. É, rapaz. Porque vai que ele descobre que, sei lá, eu fiz, sei lá, não quis Cê adotar um cachorro. Ah, nem matei isso nem é nada. um problema, então. Ele não quis adotar um cachorro, ele bota veneno no meu café. E você nem vai ver, na frente dele você não vai ver, entendeu? Mas agora eu falo assim, ele é um cara também que eu acho que seria um Simples, né? simples, porque a galera fala disso, né, dele, ele é um cara que pega o metrô, tá o tempo inteiro na rua, senta assim com as pessoas, conversa, então é um cara que eu acho que seria interessante, cara, se tomar um café. Ele diz que a história do Keanu Reeves é uma história muito triste, né? Ele teve perdas Familiares, pessoais, né? familiares, de esposa também, A né? irmã também, uma coisa assim, né? E ele teve um amigo que faleceu perto dele, que é eu me esqueci o nome agora, é o irmão do Joaquin Phoenix, Caramba, que sei. era o primeiro dos Esqueci o nome irmãos dele lá a também. fazer fazer sucesso e tal, e era muito amigo do Keanu Reeves, ele faleceu perto dele. Então, assim, ele diz que a história tinha até um meme que era do Keanu triste dos Estados Unidos, né? É mesmo? Que é ele nessas situações que você disse aí, ele num parque, É. ele pegando lá o metrô. Porque tem uma coisa, né? O metrô nos Estados Unidos, ele é utilizado por um público maior aqui do que no Brasil com relação à classe. Há uma mistura de classe maior no metrô dos Estados Unidos do que aqui, né? No Brasil. Não só o metrô, no serviço público. Mas, aliás, artista no Brasil, quando usa, vira notícia, né? Mas o Keanu Reeves seria legal. O ruim seria falar, né? Porque ele diz que fala pouco. Então, mas assim, aí tem essa visão da questão das fotos, das imagens. Aham. Normalmente, quando você vê, parece que ele tá com uma cara triste. Ah, Parece isso que ele tá é- meio quieto na dele, ele parece que ele não quer papo. Mas assim, não é que eu acho que ele não quer papo, ele é o jeito dele, é um cara que tá na dele só ali. Você já notou nos filmes dele? Ele faz uma coisa que seria muito complicado ele fazer no dia do café. Que você tá conversando com ele faz um... Oh. Keanu, o que você tá achando aí, rapaz, da situação do Brasil? Você vê a economia, a política... Oh. Todos os filmes ele faz essa... Mas seria um cara interessante também, cara. Alguém, acho que divertido de falar, sabe? Então, eu acho que meio que o cara tem história, por mais que tenha umas histórias tristes, mas é um cara que tem muita história, né? Eu acho legal do café isso, que às vezes não é só uma conversa, é se ouvir as histórias da pessoa, de alguma coisa que tá acontecendo e tal. Então, acho Uma que pessoa de história, aí brasileira, de histórias também, bem legal, mas eu não sei se ele aceitaria o café. Eu acho que tem um cara muito interessante que eu daria muita risada, que seria o Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, esse ele não toma café. Ele não toma café.
Ele ia te chamar pra tomar uma cerveja, com certeza. Uma cervejinha, rapaz. Mas também eu acho também, cara. Mas é questão que, aí entrando nessa área de música, pra mim eu teria um monte de gente, né? Porque eu acho que o cara tem uma carreira. Então ele tem assim muita história pra te contar, não só artística, mas como de perrengue na vida ali, né, que ele passou pra chegar naquele momento. E ele, histórias de pessoas que ele conheceu. Sim. Ele veio numa turma lá que era o início, entre aspas, ao início do pagode no Brasil como movimento. O pagode como movimento, começo dos anos 80, né? E ele conheceu muita gente ali. Então você imagina, cara, que gente que é louco por causa de música, né? Que é fã de música. E ele parece ser um cara muito simples também, cara. Então, com certeza, eu acho que ele seria um cara agradável porque ele é um cara simples. Então, um cara que vai sentar ali e vai conversar e vai dar risada, entendeu? Eu também então, acho que também concordo que seria um cara agradável, eu acho, pra conversar. Não num café, porque ele não ia tomar café. Aí não seria um café, seria uma cervejinha, né? Cervejinha. Não é nem aquilo de um café com uísque, não, porque ele não é, ele é da cerveja, né? Ele é da cerveja. Mas seria uma pessoa legal, quem sabe aí. Mas seria o cara, talvez, tomar num boteco um pingado mesmo. Então olha, rapaz, pode ser que seja, entendeu? Ele já viria naquela linha tem uma música. Porque ele não vai numa cafeteria. Eu acho que ele não ia aceitar na cafeteria. Ele ia ser o cara que do boteco. Vamos no botecão. Café do boteco é um dos melhores. Aquele pingadão lá, tal, de começo do dia. 7 horas da manhã, acho que é muito cedo pra uma cerveja. Então tomar um café que eu acho que funciona. E aí um cafezinho, é verdade, cara. Eu lembrei, você estava falando dele no boteco, eu lembrei, tem uma música, um samba antigo dos anos 30, do Noel Rosa, né? Que é Conversa de Botequim. E ele vai no botequim e ele não pede uma cerveja, ele vai pra pedir um café com leite. Então. O cara vai pedir um café com leite e pendura depois. Ele pendura o café com leite, cara. Com leite, é demais. Aí talvez seria essa. A gente perguntou quem pagaria. Acho que talvez no Zeca a gente ia ter que pendurar, bicho. É verdade, cara. Mas na música quem tem bastante gente, né? Tem bastante gente, cara. E eu aqui no meio musical, né? Tem algumas pessoas que eu chamaria de fato. Se gostaria de tomar um café, por exemplo, seria do rock nacional. E Frejá, sendo um cara que eu pela questão musical da guitarra, que eu, estudante, sempre toquei guitarra, seria legal. Um cara que eu vi um workshop recentemente, de 97, dele com o Herbert Viana, e foi um dos workshops mais legais que eu vi. O comecinho desse workshop, ele falou muito mais do que grandes guitarristas que eu vi workshop que falava e o cara teve. Então, assim, eu imagino se falar, além do Frejá, teria histórias e mais histórias com Cazuza, né, tantas outras coisas. Então, o Frejá seria um cara que eu chamaria para tomar um café, assim, de primeiro que eu lembro, assim, da música seria Frejá, Herbert Viana. Imagina tocar uma ideia com o Herbert Viana. Histórias, né? Entendeu? Tá ligado? Porra, tem uns mais malucos, por exemplo, tem o Lobão, chamaria pra conversar. Tomar um café. O Lobão, cara, eu acho também por causa de história, tá ligado? A galera pega no pé do Lobão aí, mas o Lobão acho que tem muita história, cara, pra contar. Bastante. Entendeu? Esses caras, é uma galera que passou ali dos anos, no caso o Frejá, o Lobão, o Herbert, o pessoal dos anos 80, né, cara? É um período muito de descoberta e de retomada de liberdade, né, cara? Sim. Então, esses caras passaram muito, a gente vê muito documentário sobre eles, mas sabe, conversas que você teria com a câmera desligada. Exatamente, Esses caras podiam contar, né? A gente já falou, por exemplo, você é fã do Chico Buarque, cara. Imagina tomar um café com o Chico Buarque. Porra, bicho. Entendeu? Tanta história que tem, tanta coisa que tem ali pra você trocar ideia mesmo. Como eu falei, como artista, o cara, ele tem muito, ele passou por muita coisa, cara. Então, assim, tem muita história pra te contar, muita vivência. O cara viajou o mundo, né, cara? Entendeu? Então, assim, seria... é respeitado em vários lugares do mundo e tal. Pô, esses caras vão ter muita história. E o Chico, ele tem isso de ser botequeiro no Rio. Você encontra, né? Você encontra. Ele tá de boa, ele tenta viver, ele tenta... É lógico que... Até um dia, não hoje, né? Mas um dia você conta a sua história. Vou contar. Você conta. Um dia você conta aqui a sua história envolvendo Chico Buarque de Holanda. E aí, cara, diz que é isso, né? É lógico que não são pessoas, o Frejá, esses caras nunca vão ser mais um na multidão. Mas a forma como uma pessoa vive, né, mostra essa simplicidade, é possível. Sim. Talvez no começo, e talvez numa celebridade atual, é um pouco mais difícil. Por exemplo, você pega um artista que está no ápice agora, para estar numa padaria tomando um café, é muito complicado, nem sempre vai conseguir.
Mas essa galera, principalmente essa galera mais das antigas, anos 80, 70, 60... Seria mais acessível nesse ponto. Eles já estão num status que eu acho que seria Sim. possível esse tipo de situação, né? Eu tenho uma pessoa aqui que eu lembrei, e não também pelo trabalho dele, lógico, mas pela mãe dele, filho da Elis Regina, João Marcelo Bosco. Teria muita história, né? Muito. E ele é um produtor, ele é crítico musical, também, né? crítico, e diz que ele é uma pessoa muito tranquila. Seria bem legal Sabe? mesmo, cara. Você sabe um cara que eu acabei de lembrar aqui? A gente falou rápido, mas... O Criolo. Poxa Criolo vida, seria um cara Criolo. muito foda se tomar um café E aí seria um café filosófico, né? filosófico. Tem uma galera que às vezes pega no pé do Criolo, Pega de no ver a pé. galera, mas é a galera que não entende. Preguiça de entender. Mas o Criolo seria um cara... Pô, eu lembro que teve uma entrevista de frente pra Gabi lá, e ele conta sobre a mãe dele e tal. Sim, Cara, eu sim. falei assim, imagina se trocar uma ideia com esse cara, a simplicidade que ele tem de falar e contar as coisas. Porque não é só aquilo, tem mais detalhes ali da vida que ele... E você falou uma coisa que é verdade, assim, sobre essa história do que ele tem que contar, porque a minha curiosidade por essas pessoas não é sentar, vou falar sobre a vida, quero ouvir sobre a profissão, o trabalho, não. É legal sobre a vida. Sobre a vida. E aí você a fala... conversa de câmera desligada. Porque a entrevista tem tudo ali da vida do cara. O cara tá lá, Mas assim, sabe, esse cara contar, pô, o Criolo ele já contou em algumas entrevistas, mas sabe você tentar tirar do cara, Você assim... fala outros detalhes, são detalhes assim, que você fala de sua mãe, cara, mas, e os perrengues, outras coisas, sua mãe, tá ligado? Que foi aquela infância, tá ligado? Porque, porra, o cara tem história, bicho, tá ligado? Sim, demais, cara. E imagina, você ouvir essas histórias, poxa, deixou a gente faz pouco tempo aí, né, infelizmente. Mas você imagina o que seria sentar com uma Rita Lee. Calma a ideia. Mostra o que essa mulher viveu, o que essa mulher passou, as ideias, todas as transformações que ela teve, desde menina, sabe assim? Sim. Era uma pessoa fantástica, devia ser uma pessoa fantástica. Dizem que também era muito tranquila, mas assim, uma história rica, cara. E uma pessoa também parecia, né, ser as pessoas sem frescura, sem essa coisa da artista, né? Mas eu acho que a Rita também era um caso assim, que você tomaria um café, era até um aprendizado de vida ali. Você tá ali com ela ali sentada ali, né? Você ficaria ali, cara. Acho que você ficaria ali. Você nem tomaria café. Você ficaria parado só ouvindo ali, tá ligado? Ela tem, acabamos de falar, falei aqui do João Marcelo Bosco, o filho da Elis, né? Ela tem uma história com a Elis que hoje seria impensável elas terem esse tipo de contato, porque essas pessoas, se estivessem no auge hoje, elas não teriam essa vida, entre aspas, pessoal, tão fora dos holofotes, que é o período que a Rita Lee teve presa durante a ditadura militar, e ela não se dava bem com a Elis Regina, as duas não se bicavam, e a Elis vai na delegacia atrás da Rita e dá uma pressionada no pessoal lá para poder liberar a Rita, cara. Ela consegue, depois daquilo ali, as duas viram amigas, muito amigas, tanto que o nome da Maria Rita, filha da Elis, cantora, absurda também, eu acho muito boa cantora, é em homenagem à Rita Lee, né? Que é Maria Rita, porque a Rita Lee com a Elis Regina se chamavam de Maria, né? E aí ela colocou o nome da filha de Maria Rita, né? Porque a outra seria a Maria Elis. Né? Eles brincavam com essa coisa da Maria. Então, assim, poxa, essa história, que é absurda, muito legal ter, uma história pessoal dela, é o que foi para as câmeras. Mas imagina quantas histórias que ela tem, sabe assim? Pra te contar ali, né, cara? E opiniões também, né, cara? Às vezes nem sempre o artista pode dar uma opinião sobre o cenário musical, por exemplo. Tem um vídeo muito curto, tá? Aí nos recortes da internet aí, do Cartola, que seria outra pessoa também, tá? Outro falecido aí, Cartola também, botequeiro, já teve boteco. Cartola teve o Zi Cartola, cara. Faliu porque deixava o pessoal pendurar. E aí tem um vídeo do Cartola falando assim, a pergunta é por que ele não fazia mais samba enredo. E o Cartola, ele dá uma opinião que ele só podia dar essa opinião porque ele era o Cartola. Porque é uma opinião tão sincera, mas muito sincera, onde ele falava assim, puxa, cara, eu não faço samba enredo, porque o que tem aí pra mim hoje não é a música que eu gosto.
É muito lá, lelelê, no sambas enredo. Ele tava criticando o samba enredo, isso era 79, mais ou menos, 78, 79, né? E pra gente, era a época dos grandes sambas enredos. E por Cartola já não era mais, né? Sim. E aí, imagina esse cara, ele gravando, ele dava sua opinião. Imagina fora as opiniões, as ideias que ele ia poder dar, sabe? Nem aí com o que as outras pessoas iam pensar. Aí seria um outra pessoa também a chamar pra esse café. Cartola é interessante mesmo. Outro cara que eu chamaria, Chico, é Ney Matogrosso. Nossa. Ney Matogrosso. Cara, recentemente eu li a biografia dos Secos e Molhados. Primavera nos Dentes, quem quiser. Muito boa, leitura muito boa. Puta, a história do Ney e Secos e Molhados é muito boa. Tem muito detalhe ali da vida deles, né? Do Ney, principalmente, também. Cara, o Ney Matogrosso deve ter muita coisa legal também pra você contar, pra trocar ideias sobre, tá ligado? Então você imagina você sentar com o Ney Matogrosso, cara. E o Ney Matogrosso passou por muita coisa também, bicho. Tem ditadura, você tem o começo e o fim dos Secos e Molhados, né? E aí vai pra carreira solo. E aí, pô, os casos, né, assim, tipo, de shows, saca, ditadura em pleno ali, pô. Ney se destaca ali naquele grupo, tá ligado? E aí tem que começar do zero quando sai, pô, montar um repertório, começar a cantar. Então eu acho que o Ney seria um cara muito foda pra você sentar e conversar, sabe? Tem uma entrevista dele, né, há pouco tempo. Eu acho que foi o Papo com a Lê, como é que é o nome do podcast? É o corredor no número 5, é o Clay. Clê. Papo com Clay. Isso. Que é um puta de um podcast também, se vocês não Muito conhecem. legal. Procurem aí pra ouvir. Aliás, um dia a gente podia fazer uma lista aqui de podcasts que a gente gosta, né? Que a gente Seria gosta, legal, mas vai que... Aí, tem essa entrevista dele, do Ney, que é Puta, fantástica. foda, Eu acho que é cara. uma das melhores entrevistas do Ney. É. Ele tá solto, ele tá, É sabe? porque o Ney, pelo que... Não sei se foi em algum outro lugar que eu vi. Ele tem vergonha, às vezes, de conversar. Assim, ele é um cara muito reservado, né? reservado. Não parece, você fala assim, é o Ney Mato Grosso, mas né? porque ele fala que no palco ele é um daquele jeito. né, cara? Mas ele, assim, você vê que ele é bem... Eu tinha uma curiosidade agora do Ney, não sei. O Ney, ele era do teatro. Sim. Né, antes da música. Mas o Ney tem filmes? Ney Será? tem filmes, tem filme. Olha, até rapaz. ele conta não sei se foi no Papo com o Clay lá que ele conta ou foi em um outro, não, acho que foi na GNT, eu acho que foi no GNT, ele conta uma situação que ele teve que ficar nu e foi muito, muito tenso naquele momento ele fazer, porque era um filme que ele estava fazendo. Mas ele falou que gosta muito de cinema também. Ele fez, não sei se é só um, mas tem, acho que alguns filmes aí, cara. Porque, cara, eu acho ele um artista tão grande, assim, entertainer mesmo, sabe? Sim. Que eu acho que ele parece ser uma pessoa preparada pra fazer tudo quanto é coisa na arte, né? Cara, eu vou sair um pouquinho da arte aqui e eu vou pra um lado que eu gosto pra caramba, que é o futebol. E vou trazer um cara aqui que parece que esse cara, alguém tem que dar um beliscão nele pra ele entender o tamanho que ele tem. Porque ele é um cara muito simples, é um cara muito de boa, que é o Zico. O Zico? Eu já conversei com o irmão do Zico, que foi jogador também, o Dudu. E são caras muito tranquilos. O Zico, que a gente acompanha de entrevistas... tenho amigos que já entrevistaram e falaram a mesma coisa, que o cara é muito simples. E até eu estava acompanhando esses dias ele tem um conteúdo na internet que faz uma lista com ex-jogadores, grandes jogadores, e começa a pegar outros nomes, fala, fulano jogou mais que você, e ele é muito humilde, cara. Uhum. E é um cara humilde, um cara que tem essa coisa do carioca, sabe, não do malandro, mas da simplicidade do carioca, né? E o Zico parece ser uma pessoa muito boa e que tem muitas histórias, cara. E é um cara gigantesco. Só que você vê ele falando, vê ele dando entrevista, vê ele... parece que não. Parece que que é um jogador menor, sabe? E é isso, assim. Ele é muito... Ele é um cara que ele me chamaria atenção, assim, por a oportunidade de sentar. E, de novo, é lógico que eu queria entrevistá-lo.
Sim. Não, mas você queria um papo mesmo. Um papo mesmo, sim. Sentar, sem um cafezinho microfone, e tal. sem nada, só pra conversar. É. E esses caras, a gente também tem essa coisa de... O artista, às vezes, tá tão distante da gente, e às vezes o cara não é. Esse cara, às vezes, ele gosta de ser tratado como uma pessoa comum. Então, se você tem essa proximidade, sentar com ele e você não tocar no assunto que seja profissional, você inevitavelmente, em algum momento, você vai perguntar coisa, mas que não pareça uma cobrança, que não pareça que é algo que você está entrevistando ele vai conversar com você, absurdamente, ele vai te contar coisa. Que foi o caso do que você falou agora, do papo com o Clay lá, aconteceu isso com o Ney, porque foi tão natural a conversa que ele estava ali solto falando. Então eu acho que o Zico, no caso, assim, como você falou, é um cara simples. Você sentar com ele e conversar coisas da vida, não coisas só profissional, deve ser um papo muito legal, porque esse cara tem muito que agregar sobre vida pra você do que a gente imagina, assim. Então, e aí puxando essa coisa do Rio de Janeiro ainda, mas nada a ver com esporte, quer dizer, é a ver com esporte que é um jornalista esportivo, né? Eu estava acompanhando um conteúdo um tempo atrás, o pessoal falando sobre um jornalista que ele é até tido como rabugento, antigo, né? Saiu do hospital há pouco tempo, teve um problema, teve uma cirurgia no coração há pouco tempo aí, o pessoal do esporte vai lembrar quem é, que é o José Trajano. E aí, o José Trajano sempre foi alguém que eu acompanhei, eu gosto dos comentários dele, não concordo, não preciso concordar com ele sempre, mas eu gosto dos comentários dele, do jeito como ele enxerga futebol, essa coisa mais leve. E aí, me contaram, eu vi um comentário de alguém falando sobre ele, que o José Trajano foi demitido da revista Placar, por quê? Na verdade, ele teria que ter sido demitido. Porque ele tinha que entregar algumas matérias especiais. Naquela época, a revista Placar era semanal. E aí ele deixava de entregar. Demorava, essas coisas. E os diretores lá, pé da vida com o cara. Pô, esse cara é o Trajano, mas ele não pode ficar atrasando a revista assim, essas coisas e tal. E aí mandaram falar pro fulano, você vai ter que ir lá no Rio de Janeiro dispensar o cara. Tô tentando lembrar a história aqui direitinho como era, né? E aí o fulano foi lá, tal, não sei o que, e tem que demitir. E o cara, poxa vida, eu tive um problema aqui, E aí não demitiu. Aí um tempo depois voltou a acontecer essa situação dele não entregar a matéria, rapaz, a matéria especial da revista, né? E aí o cara falou, agora tem que demitir o cara. Ele foi pra lá e ele falou, puxa, cara, não, entendo, tá, tem que me demitir mesmo, tá certo, mas eu só explicar pra você o que aconteceu. Eu tava com um material quase finalizado e indo pra redação no Rio pra poder terminar ela. Só que eu tava indo, eu passei perto de um boteco e ele falou que no boteco, cara, tinha algumas figuras, jornalistas e artistas. Entre elas, Tom Jobim. Caramba. Tava nesse boteco, eu não lembro se era o Tom Jobim ou o Vinícius. Tá? E chamaram ele. Vem cá, vamos conversar aqui e tal. Aí você fala assim, cara, esse cara... E ele parou. E aí, a matéria foi pro espaço, né? Entregou. E aí o fulano, pô, vou mandar esse cara embora, tal mesmo. Aí quando ele foi explicar pro diretor por que eles dispensaram ele, e o que tinha acontecido. Aconteceu isso, cara. Fulano chamou, tinha os artistas lá, chamaram. Aí o cara falou, você não entendeu por que a gente não podia mandar ele embora? Porque essa parada no boteco fazia parte da construção dele quanto a jornalista, os textos, essa coisa da boemia, sabe? Ele transferia isso para os textos. E eu, antes de saber dessa história, quando eu lia textos do Trajano, eu já imaginava sempre aquele cara falando aquilo num boteco, numa padaria, sabe assim? Essa coisa de... eu não imaginava ele na redação. Eu sempre imaginei. E aí, quando eu fiquei sabendo dessa história, eu falei, cara, esse cara deve ser demais conversar com esse cara. Imagina. O cara deve ter milhões de histórias. Muitas histórias simples. E as histórias, que a gente falar isso, talvez, hoje em dia, as pessoas vão, pô, você não é profissional. Cara, as pessoas não sabem uma roda de uma padaria, um cafezinho de manhã numa padaria, histórias que você pode contar ali, ou a cerveja num boteco, o que for. Isso cria esse personagem, ele é tão enriquecido que ele consegue transferir isso pro trabalho. Aí, às vezes, isso vai pra música, Sim. Às vezes isso vai pra arte, né? Vai pra dramaturgia, às vezes isso vai pro jornalismo, né? Então, esse tipo de história, esse tipo de figura, assim, eu tinha muita curiosidade, cara. Sim. Eu ia perguntar isso pra você, antes de você começar a falar dele, falar assim, você como jornalista, quem que seriam os jornalistas ou pessoas da comunicação que você conversaria, né? Porque eu tive a oportunidade de alguns designs em alguns congressos que eu participei, né?
Então a gente conversou com o Chico Homem de Melo, o Hans Donner teve em Lorena, na época, falando sobre produção da Globo e tal, né? Então, assim, tem muitos caras, eu conversei com o Gustavo Sazzi, se não me engano, que era um designer que eu acho que eu não tenho acompanhado mais o trabalho dele, mas ele fazia capa de disco. O cara era muito gente boa também, tomaria um café fácil com ele, pra trocar ideia de design e tal. Da profissão eu penso nisso, cara. Tem muita gente legal, porque às vezes são pessoas que não são conhecidas pelo grande público, né? Mas fazem um trabalho fantástico. E se você tomar um café e conversar, cara, pô, é maneiro demais, tá ligado? Você troca uma ideia, assim, você ter experiência de vida e profissional, que às vezes o cara vai entrar ali, vai conversar, e às vezes o cara nem entra, porque, como você falou do Trajano, né? Às vezes o cara vai estar contando uma história pra você, aquilo na sua cabeça vai entrar, cara, como referência de trabalho. Uma hora você vai estar fazendo uma coisa e fala, pô, Trajano conta tal coisa, eu vou meio que seguir essa linha aqui para poder fazer essa pesquisa aqui, tal coisa. Porque acaba virando referência, a história do cara vira referência. Tem um outro também que esse é um pouco mais sério que o Trajano, assim, na atuação, mas na forma de ser, parece ser uma pessoa muito simples e ficou um pouco mais popular por causa do trabalho na Globo, que é o Caco Barcelos. Eu imaginei que era ele. Também acho que seria um cara interessante pra tomar um café, bicho, cara. O cara já fez de tudo, cara. O cara já fez de tudo, assim. E é um cara de rua, sabe? Sim. E é o jornalismo que eu acredito muito, assim, que hoje em dia tá muito, infelizmente, tá muito embaixo, assim, que é o jornalista da rua, sabe? E esse cara cheio de história, uma simplicidade. Ele tem uma história dele que ele conta, que ele sempre foi repórter, e ele trabalhava no Jornal da Tarde, se eu não me engano. E o Jornal da Tarde, os caras queriam que ele fosse chefe de redação. E falou, cara, como é que eu vou fazer isso? Que eu sempre fui o cara da rua. E aceitou. E naquele dia, que ia ser o primeiro dia dele, como chefe de redação, antes de ir pra redação, ele parou numa padaria pra tomar um café com leite. Tá vendo? Tô falando. Gente boa, né? Pra tomar um cafezinho e tal. Só que ele viu um fato acontecendo ali, uma coisa meio suspeita, num hotel do lado, ele foi pra lá, pra acompanhar o que estava acontecendo, descobriu uma grande história e foi cobrir a história. À noite ele chegou com a matéria quase pronta, na redação, e feliz. Poxa, consegui uma história aqui. O cara falou, você tá maluco? Que história que nada, rapaz. Você é chefe de redação, você não tá aqui o dia inteiro, redação parada, as coisas acontecendo. E ele, o cara entendeu, não, ele não pode ser, ele tem que ser o cara da rua. Ele não consegue ser o cara da redação. E, então, assim, essa é só uma, né? E mais várias histórias, assim. Diz que é um cara muito simples também. Tem um outro jornalista que eu gosto muito dessa linha. Aí já pega essa coisa mais de quase que um jornalismo gonzo, que é um jornalismo que mistura muito com literatura, você utiliza algumas histórias fictícias para falar sobre a realidade, que é o Chico Barney. Chico Barney é um outro jornalista. Que é o Chico Sá. Chico Sá. O Chico Barney que eu citei é com cara de TV. É o Chico Sá. Chico Sá é esse cara também, é um outro, várias histórias. Ele fala muito sobre o esporte, fala muito sobre música, muita coisa assim ele é um cara riquíssimo nesse trabalho de acompanhar o dia a dia, as produções. Então e assim, basicamente é engraçado que a gente está falando aqui, tanto as pessoas das nossas áreas, né? Ou artistas, esportistas, pessoas mais famosas, assim. Você notou que a nossa tendência é tomar esse café não com a personalidade, mas com as histórias. Com as histórias, entendeu? Porque eu acho que essas pessoas têm muito a agregar fora. Porque, como eu tô falando, que foi aquele pergunta que eu fiz no começo pra você, né? Você tomaria um café com o Tom Hanks ou com o personagem? Sim. Porque tem muita gente que confunde o artista com a pessoa. O artista é uma coisa, a pessoa é outra, cara. Entendeu? Então, cara, então você tomar um café com essa galera, lógico, tem a questão do peso do trabalho pra gente, vai influenciar, né? No meu caso, música, vai ser alguns artistas que vão me influenciar, porque eu admiro esses artistas. Mas essas pessoas têm uma história de vida por trás disso. E que muitas vezes dessas histórias ele leva pra dentro da arte dele. Então ele vai trazer histórias que ele vai contar numa música, histórias que ele vai contar num livro, histórias que ele vai contar numa matéria. Então, assim, quando você conversa com esse cara, você sabe que por trás daquilo ali tem uma história real, tem uma vivência, é legal, cara. Pra mim tem muito disso. Então eu chamaria muito essa galera por causa disso, tá ligado? Porque é o que a gente quer, né? Afinal de tudo, assim. Quando a gente fala tomar um café, é basicamente isso. O café e o nosso
podcast, né? Um bom papo café, porque o café ele é uma conversa, ele puxa a conversa, ele puxa um papo, ele puxa essa coisa mais intimista, né? Café é história e ter boas histórias, né? Então, sempre um bom sonho é poder tomar esse cafezinho, sentar com a pessoa, contar essa boa história. Que coisas você pode contar para mim? E é isso, câmera desligada, exato, microfone desligado. Histórias pessoais mesmo, né? Tem muita gente que a gente chamaria, né? Ficaria uma lista muito gigante. Aí teria um programa de 5 horas. A gente citou alguns, talvez a gente faça uma parte 2 um dia. Pois é, quem sabe, talvez, né? Quem sabe. E vocês que estão escutando? Poxa, legal. Vocês convidariam para tomar um café? Um café. Café. Sem ser aquele café da Xuxa. Lembra do café da Xuxa? É pior, é. Eu ficava num desespero, cara. Café da Xuxa e o café do Sérgio Malandro. O café do Sérgio Malandro tava mais pra minha casa do que o café do Sérgio Malandro. Mas é isso, galera. Espero que o papo tenha sido agradável. Pois é, agradável. A gente quer um café agradável, um papo agradável, e você aí também. Que tenha o seu cafezinho com um papo agradável essa semana. Beleza? Até mais.